primeiro curso, né, foi feito aqui na igreja, e agora a quarta edição está sendo aqui de novo. Para nós, uma alegria receber os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou pastor da igreja, pastor Maurício Fortunato. Vou ter também o privilégio de estar com os irmãos ministrando o Antigo Testamento, né? A gente vai provavelmente lá para o mês de junho se encontrar aí nas aulas, mas quero dar as boas-vindas a vocês. Vocês sejam bem-vindos à igreja, bem-vindos ao curso, que ele seja de grande proveito, né, para todos os irmãos e para nós também, professores. A gente também aprende muito, a gente tira muito proveito desse convívio, né? Mas nós estamos aqui hoje para cultuar, né, o Senhor nessa chamada primeira aula. Na verdade é um culto a Deus, um culto de agradecimento e louvor ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer durante esse ano que nós vamos passar juntos aqui. Amém? Queria apresentar a vocês também nosso Ministério de Louvor. Os irmãos estão aqui conosco nessa noite para louvar ao Senhor. E o Cícero, esse rapaz bonito aqui de barba, ele vai estar com vocês aí durante o ano letivo. Estará à disposição aí dos professores, né, ajudando, abrindo a igreja, fechando a igreja, à disposição dos irmãos ao longo do ano para qualquer necessidade, tá bom? Tem a cantina lá no segundo andar, foi muito bem falada no primeiro curso, né? Espero que continue assim, que vocês também tirem proveito dos momentos ali de comunhão. Ela sempre abre um pouquinho mais cedo, né? Por volta de 6h30, por aí a cantina deve estar aberta nos dias do curso, nas segundas, nas quartas-feiras, os irmãos que chegam às vezes do trabalho cansados para poderem ter algum lanche antes do momento de aula, né? E também nos intervalos ela estará funcionando. Bom, queridos, então vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Eu queria ler contigo a Bíblia no Salmo número 24, um salmo de louvor ao nosso Deus, em que a palavra de Deus diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é a razão de nós estarmos aqui, amém? A razão da nossa vida, do nosso empenho em conhecer mais a sua palavra. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui foram indicados, né, pelos seus pastores, porque há um propósito de Deus, né, de vocês crescerem espiritualmente. E é isso que eu creio que o curso tem o desejo de passar para os irmãos: um crescimento espiritual, uma formação, algo que seja bom para a nossa vida em todos os sentidos. E eu queria antes também ler com você um versículo, Neemias capítulo 8, versículo 8. É um versículo que eu gosto muito, porque ele fala mais ou menos qual é a nossa função como professores, não é? Como aqueles que têm a incumbência de instruir segundo a palavra de Deus. E nesse momento o povo de Israel passava por dificuldades, e a Bíblia diz aqui no capítulo 8 de Neemias, no verso 8: leiam no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Não adianta a gente ler sem entender, não é, irmãos? É preciso entender a palavra de Deus, é preciso buscar esse conhecimento que o Senhor tem para nós. E eu vejo que já de muito tempo a escola bíblica, não é? O ensinamento, a instrução é um propósito de Deus, e a gente já vê isso aqui no livro de Neemias. Então, que esse propósito se cumpra na vida dos irmãos, não é? E que nós possamos ter um ano de instrução, de crescimento espiritual, de conhecimento da parte de Deus, e que todos nós sejamos edificados ao longo desse ano letivo, desse ano de aulas. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer. Pai, eu te dou graças por estarmos juntos em tua casa, nesse momento de louvor ao Senhor.
para cultuar o Senhor, para agradecer o Teu nome, reconhecer que sem o Senhor não estaríamos aqui, não estaríamos de pé, se as Tuas misericórdias não tivessem se renovado sobre nossas vidas, mais uma vez essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo dia de trabalho que tivemos e por podermos chegar a esse lugar com um coração grato, alegre, para cantar louvores ao Senhor. Recebe, Senhor, os nossos louvores, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa vida, que entregamos em Tuas mãos. Tudo que vamos fazer aqui e em todas as aulas, que conte com a Tua bênção, com a Tua unção, com a Tua presença, tanto na vida dos professores, quanto também na vida dos alunos. Eu te peço isso em oração com meus irmãos, que fazemos juntos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quarta turma do curso de formação de Nova Vida. Quarta turma. E quando a gente olha para esses 4 anos, a gente percebe que nós estamos ainda engatinhando num sonho que é de informar e também de formar homens e mulheres para que esse grupo possa servir de alguma forma ao reino de Deus. 4 anos não dá para nós termos assim uma avaliação precisa do que nós realmente desejamos. Ainda há alguns contrapontos aí, nós precisamos acertar, mas temos este desejo de formar e informar. E nós estamos sempre lembrando aos nossos alunos, principalmente quando a gente começa esse curso, que não temos, é importante ressaltar isso, pontuar, que não temos nenhuma pretensão com o curso em si, isso já foi dito a vocês, talvez pelos seus pastores, de formar ministros, de formar pastores. Essa não é a intenção do curso. Nós temos sim um desejo muito grande de mostrar, através deste contato com vocês durante estes meses, qual é a visão, qual o propósito da Igreja de Nova Vida no Brasil e fora do Brasil. Nós cremos, queridos, que o destino de cada um de vocês não está, eu digo o destino no contexto de trabalho, no contexto ministerial, pastoral, não está nas mãos do pastor que o indicou. Muito menos na mão do curso. O destino, neste contexto, está nas mãos daquele que tudo governa, que tudo faz, que tudo realiza. Nós vamos aprender durante o nosso curso, principalmente nas aulas que estarei dando, essa composição de como funciona uma ordenação, né? Como nós, na Nova Vida, entendemos isso, como Deus age e como a liderança age no sentido de criar um ministério, dar à pessoa um ministério. Mas eu quero lembrá-los de que todos que estão aqui estão diante de uma grande oportunidade. É muito importante que você guarde isso. Vocês estão diante de uma grande oportunidade. E se souberem aproveitá-la, se forem fiéis a esta convocação, com certeza, eu posso dizer isso, a vida de todos não será a mesma no final do curso. Se vocês tiverem esta percepção, não será a mesma. Conta-se uma história de um homem que morreu e teve um encontro com São Pedro, lá no céu. Ele disse assim a São Pedro: São Pedro, eu sempre me interessei pelo estudo da ciência militar. E eu gostaria muito de saber se tem aqui algum general aqui no céu. Não sei se entra lá, mas em todo caso, toda regra tem exceção, né? Se tem algum general aqui no céu. São Pedro olhou para ele, deu assim um sorriso e apontou para um homem. E disse assim: isso é muito fácil. O maior general é aquele homem que está sentado ali naquela pedra. Aí o homem replicou: verdade? São Pedro disse: sim, é verdade, mas não, eu não posso acreditar. Eu conheço bem aquele homem. Ele não passa de um comerciante comum. Então, São Pedro disse: você está certo. Mas ele teve uma chance de ser o maior general. E se tivesse tentado,
se tivesse se esforçado, se tivesse buscado esse ideal, ele poderia ter sido o maior general da história. Resumo: vocês estão diante de uma chance, como eu disse, de uma oportunidade singular. E se souberem aproveitá-la, com certeza, queridos, algo de grandioso será acrescentado, principalmente à vida espiritual de cada um. Você crê nisso? Amém. Eu creio. Hoje, então, estamos dando este passo inicial. Mais uma turma, e graças a Deus, uma turma bem representada. Louvado seja Deus pelo 4º ano seguido. Bem representada, né? E durante os próximos meses nós estaremos, obviamente, estudando com afinco a palavra de Deus. Foi criado um currículo básico que vai abranger as matérias mais pertinentes àqueles que desejam dedicar seu tempo, desejam dedicar os seus talentos ao reino de Deus. E vamos também percorrer a linha do tempo e mostrar que este trabalho, como ele foi iniciado, como ele superou momentos difíceis e críticos, como ele chegou até o momento presente, sem perder o seu norte, sem perder o seu foco. Muitos questionam e muitos nos perguntam por que a Nova Vida não cresceu como deveria crescer. Há uma razão e a gente vai explicar isso no decorrer do curso. Na verdade, nós crescemos. E crescemos com consistência. Não inchamos. Não temos espectadores. Não temos apenas visitadores nas nossas igrejas. Nós temos membros. Nós temos filhos. Nós temos servos. Nós temos pessoas comprometidas com um projeto que Deus colocou no nosso coração. E certamente vocês são resultado aí deste trabalho, né, que já acontece há 54 anos, é isso? 61 para 16, 55 anos, agora em maio, né? Pois é. Então, um momento como este, pelo menos quando compete a mim trazer a palavra, num momento como este, eu gosto muito de ressaltar a importância de se dedicar ao estudo, seja ele de que natureza for. Principalmente agora, quando nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, que transcende qualquer outro tipo de ensino. Mas nós sabemos, queridos, que estudar é uma arte que poucos dominam. Poucos dominam. Uma pesquisa foi feita recentemente no Brasil pelo Instituto Paulo Montenegro, e essa pesquisa revelou que apenas 8% das pessoas, preste atenção, 8% das pessoas têm plenas condições de compreender e de se expressar. Apenas 8 pessoas em cada 100 podem ser chamadas, segundo esta pesquisa, de proficientes. O que é uma pessoa proficiente? É uma pessoa com capacidade de ler e de entender o que leu. Uma pessoa que sabe interpretar um texto, que sabe escrever um editorial, que sabe dar uma opinião sobre um tema específico. 8% apenas. Não sou eu quem o diz, mas as estatísticas afirmam, os estudiosos da área afirmam, que o brasileiro lê muito pouco. Eu não vou me arriscar a perguntar a vocês quantos livros você leu no último mês. E olha que eu estou colocando no plural. Eu não vou me arriscar. O brasileiro lê muito pouco. E por isso, queridos, ele se torna alvo fácil das propagandas, tanto no contexto secular como no espiritual. É muito fácil você convencer uma pessoa que não conhece.
E de uma certa forma, grande parte dessa massa evangélica está sendo manipulada. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as lições que os livros nos transmitem. O apóstolo Paulo teve essa preocupação ao fazer este pedido a Timóteo, que não se esquecesse dos seus livros e dos seus pergaminhos. Pastor Ricardo Gondim, um dos pastores bem conhecido no Brasil, escreveu um livro, Artesãos de uma Nova Era. E ele disse o seguinte: devemos ler como um exercício do pensar. Precisamos aprender a pensar por nós mesmos. O problema é que pensar, disse um outro pastor, dói. Pensar dói. E tudo que dói, tudo que incomoda, nós normalmente rejeitamos. Parar, pensar, refletir, raciocinar, ponderar, examinar, não é fácil. Demanda tempo. As nossas leituras hoje da Bíblia são leituras dinâmicas. Teve um tempo aí que ofereceram no mercado um curso chamado Leitura Dinâmica. Você pode ler um livro em 5 minutos. Você olha para a página, a primeira frase, a última frase, você já sabe do conteúdo. É por essa razão que a gente vê tantas aberrações, tantas coisas estranhas, até mesmo no contexto da Bíblia. Há um programa nacional de incentivo à leitura chamado ProLer. Esse programa, ele promove a leitura sistemática, né? Especialmente as que são voltadas para a formação do educador leitor. E esse programa ProLer articula, promove ações, visando o quê? Visando despertar o interesse pela leitura e a consciência da importância de sua democratização junto à população excluída. Nós estamos vivendo essa Babel no Brasil, essa confusão social, essa convulsão social, porque o nosso povo foi iludido, a grande maioria foi iludida. É muito fácil você articular argumentos, você ser um populista, pregar algo que você não vai fazer, mas as pessoas sem cultura acabam absorvendo, esponjando, internalizando estas pseudo-verdades. Um artigo publicado num dos jornais de São Paulo, Estado de São Paulo, escrito por uma professora chamada Cláudia Costin, ela disse algo muito interessante sobre leitura. Ela disse: a nossa juventude não tem o hábito de ler por prazer. As pessoas em geral não cultivam este bom hábito. Uma coisa é você ter a obrigação de ler determinados livros para prestar exame. Certamente vocês vão fazer isso na homilética, na hermenêutica, na teologia do Novo, do Velho Testamento, né? A única matéria que não pede prova é a minha. Veja como eu sou bonzinho. Sou um velho bonzinho, né? A gente pede um trabalho. A gente vai pedir a vocês que façam um determinado trabalho. Mas aí a gente vai ver a redação. E a gente espera que não seja como a do Enem do ano passado, né? Aquele desastre que aconteceu. A maioria foi reprovada em português. E a professora de português está aqui anotando todos os meus erros. Eu tive uma irmã na igreja de Botafogo. O pastor Roberto deve ter conhecido ela, a Linges. A Linges sentava ela era professora, filosofia, enfim, fez muitos
examinou os meus livros no início, quando nós começamos a escrever, né? Fazia a estilização do texto. Ela sentava com o caderninho dela. E cada erro que eu cometia, ela anotava. Terminava o culto, ao invés dela dizer assim, sua mensagem foi muito boa, ela dizia que os erros que o irmão cometeu. Até hoje eu tenho mensagens rabiscadas por ela, né? Corrigindo. Isso me ajudou muito, muito. Na época, nós falávamos coisas tão estranhas no contexto de comunicação verbal, que, né? Não, é para mim. Aí ela escrevia lá o para mim, explicava. Né? Troca de pronomes. Isso acontece muito nas nossas músicas hoje. Né? Você começa com tu, termina com você. É uma confusão tremenda. Né? Tudo isso por quê? Falta de leitura. Uma coisa é você ler por obrigação, é você ler para prestar um exame, é você ler para realizar algum negócio. Outra é você viajar através da leitura. Hoje, os livros enfrentam um grande concorrente, que é chamado de smartphones, de tablets, celulares, de iPads e etc. Eu comentei com alguns colegas que eu prefiro ler os textos bíblicos de uma mensagem que eu prego na própria Bíblia e não no tablet. Eu prefiro ler na Bíblia. Posso até colocar o versículo no esboço para saber o que eu estou lendo, mas eu prefiro fazer a leitura na Bíblia. Marcar, eu gosto de marcar palavras, de marcar frases, de marcar textos que chamaram a minha atenção. Então é muito importante, porque muitas vezes hoje o pastor está impedido até mesmo de chamar a atenção do membro que enquanto ele prega está com o telefone na mão, porque não sabe se ele está no Face, se ele está mandando uma mensagem no WhatsApp, ou se ele está lendo a Bíblia. Então eu digo, não, eu prefiro ler na Bíblia. Não sei se você leu, mas foi publicado semana passada, por ocasião da entrega do Oscar, e meu nome é Tito Oscar, viu? Ainda não cheguei no Oscar ainda. Que uma atriz foi convidada para fazer comentários a respeito dos filmes que concorreriam ao prêmio. Mas logo em seguida ela foi alvo de críticas e passou, segundo a notícia, uma vergonha muito grande, pois ela começou a expressar a sua opinião sobre algo que ela não conhecia. Ela não assistira nenhum dos filmes em questão, nenhum dos filmes que estavam sendo apresentados como candidatos ao prêmio. No entanto, ela estava tecendo comentários sobre os mesmos. Isso acontece com muita frequência, até mesmo na igreja. Muitos expressam opiniões sobre temas bíblicos sem terem a mínima noção, o conhecimento primário do tema. Por essa razão, queridos, este curso se reveste de uma importância vital. Ele vai oferecer não apenas, digo eu, conhecimento teórico, mas vai colocar em suas mãos ferramentas para que você possa caminhar por essa estrada espiritual com segurança, com liberdade, sabendo exatamente o que você está fazendo e para onde você está indo. Cito mais uma pesquisa recente sobre educação, que apontou que apenas 60% dos professores têm o hábito da leitura. 60%. Ou seja, quem tem o dever de encantar, de ensinar os jovens alunos com os livros, não lê. Então, como é possível eu pregar uma mensagem se eu não leio a Bíblia? Se eu não estudo a Bíblia? Nós temos um trabalho na igreja, que não é trabalho, mas é um projeto de a igreja ler a palavra de Deus durante um ano. A gente oferece aquele
plano de leitura, né? Para que as pessoas tenham, marcando os textos, o privilégio de ler. E a gente, no final, dia 31, recebemos de volta aquela cartelazinha e a gente presenteia com uma Bíblia a pessoa que leu. Né? Aí um irmão disse, mas eu não consigo ler. Eu não consigo. Por quê? Eu me distraio. Ler é muito complicado. Por isso que eu disse que estudar é uma arte. A gente precisa pedir graças a Deus para que aquilo que a gente, pelo menos, lê na palavra, permaneça no coração. Porque a letra em si não tem valor. É o espírito da letra que faz com que a nossa vida mude de patamar. Não sei se você já leu algum livro de Rubem Alves, já falecido, faleceu ano passado. Foi ex-pastor, mas um educador de primeira. Ele escreveu um livro sob o título Sob o Feitiço dos Livros. E Rubem Alves disse o seguinte: eu penso que o meu mundo seria muito pobre se em mim não estivessem os livros que li e amei. Pois se não sabem, diz ele, somente as coisas amadas são guardadas na memória poética, lugar da beleza. E ele termina o seu artigo desta forma: o escritor não escreve com intenções didático-pedagógicas. Ele escreve para produzir prazer. Escrever e ler são formas de amar. É por isso que os amores pobres em literatura ou são de vida curta ou são de vida longa e tediosa. Aí ele faz uma paródia. Parodiando as palavras de Jesus, ele diz assim: nem só de beijos viverá o amor, mas de toda palavra que sai das mãos dos escritores. Muito lindo isso, né? Muito lindo. Eu aprecio Rubem Alves, tenho quase todos os livros dele. Ele tem uma forma muito especial de escrever. E essas afirmações são importantes. Não só de beijos viverá o amor, mas de toda palavra que sai das mãos dos escritores. É por essa razão que a Bíblia enfatiza e afirma em Oséias capítulo 4 e verso 6. O que diz Oséias 4 e 6? Quem é que sabe? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Me permita citar mais um livro chamado A Vida é Fantástica, de Charles Jones. E ele faz uma citação muito interessante. E ele diz, olha, esse conceito pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa. E ele diz o seguinte: dentro de 5 anos, você será a mesma pessoa, exceto pelas pessoas que conhecer e pelos livros que você ler. Pense nos 5 últimos anos da sua vida. Será que você é a mesma pessoa? Ele diz, você não vai mudar, dependendo das pessoas que você conhecer e dos livros que chegarem às suas mãos. Nós estamos, queridos, acostumados a enumerar os benefícios que advêm da leitura, mas na prática, nós não temos desenvolvido esse hábito salutar de uma forma expressiva. Como nós, eu tenho afirmado, não sabemos que a forma como a gente lê a palavra de Deus faz uma diferença nas nossas reações. A palavra do Senhor é essencial para moldar o nosso caráter, porém poucas pessoas a leem com regularidade. Nós, pastores, corremos um risco muito grande, e eu chamo até de um perigo, de ir à palavra de Deus apenas para buscar mensagens.
para pregar em determinadas situações. Mas não, a leitura é aquela leitura em que você se recolhe, que você abre o texto, que você diz, Deus fala comigo, que você lê com a alma, que você lê com o coração. Neste curso, queridos, vocês vão receber, eu posso garantir, a melhor instrução, a maior dedicação, o melhor empenho de cada professor visando o seu crescimento espiritual. Cada matéria que será ministrada será mais do que um conteúdo teórico. Vocês estarão frente a frente com os pastores e os líderes da Igreja de Nova Vida e poderão desfrutar do melhor que eles possuem. Nós temos pastores que já caminham há algum tempo. Eu estou há 48 para 49 anos no ministério. Já vi muitas coisas, já sofri muitas coisas, mas já colhi muitas coisas. Então vocês vão ter esta oportunidade que poucos têm. E como eu disse, mesmo iniciando mais uma turma, ainda temos muito que melhorar. Alguns receios ainda permanecem engavetados nos armários do coração. Isso porque os resultados de muitos trabalhos programados pelas igrejas, não necessariamente Nova Vida, mas pelas igrejas, acabam se esvaziando em razão da falta de motivação, em razão da falta de interesse, em razão da falta do desejo de desbravar o desconhecido. Isto acontece porque muitas vezes a igreja fabrica uma moldura tão pequena que a tela pintada não se encaixa nessa moldura. Outras vezes, a igreja cria uma expectativa tão grande sobre um trabalho que ela não consegue alcançar ou realizar o que foi idealizado. Este é o nosso desafio. Não perder de vista o alvo deste trabalho. Nós esperamos que os nossos ex-alunos que temos aqui e vocês que estão iniciando esta bela jornada sejam nossos colaboradores nos diversos trabalhos que as igrejas realizam. Tempos atrás, eu apresentei uma reflexão lá na nossa igreja sobre aquela ordem de Jesus àquele grupo de homens que havia terminado o seu trabalho sem obter nenhum resultado prático. Lucas registra este acontecimento quando Jesus diz assim: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. E na ocasião eu fiz uma analogia entre as águas profundas e a nossa vida espiritual. Por razões diferentes, muitos perderam a motivação de voltar a realizar tarefas, de lançar novamente as redes nas mesmas águas que fracassaram. Avançar para longe do nosso lugar de conforto é um grande desafio. Quebrar a rotina acrescentando mais trabalho não é uma oferta que todos aceitam com tranquilidade. Por isso eu comentei na reflexão sobre a importância da superação, da resiliência. Mesmo depois de uma noite de fracasso, aqueles homens foram motivados a dar a volta por cima e lançar novamente as suas redes ao mar. Quero dizer que vocês estão saindo de uma zona de conforto. Muitos poderiam estar neste horário e nos horários das aulas fazendo outras coisas, ou pelo menos descansando depois de um dia de trabalho. Vocês estão saindo de um momento de passividade. Vocês estão quebrando uma rotina. Vai custar? Vai, mas vale a pena. Eu não sei se tenho tempo, mas há uma história, talvez você já a conheça, de um profeta que saiu com seu servo, fazendo as suas peregrinações, e ele encontrou nas suas andanças um lugar para repousar. Uma casa muito humilde. Ele observou, tudo estava estragado ao derredor, não havia plantações, mas ele pediu pousada e a família o recebeu com carinho, mas não tinham nada para oferecer para o jantar. Deram a ele apenas um copo de leite.
Ele bebeu o leite junto com o seu servo e foi dormir. No dia seguinte, levantou cedo, agradeceu e partiu para a sua jornada. Mas ao sair da propriedade, ele observou que tinha uma vaquinha, junto a um barranco, um precipício. E o profeta disse ao servo: vá lá, empurra aquela vaca para o buraco. O servo ficou assustado, mas como? Vá, empurra a vaca. O servo obediente foi lá, empurrou a vaquinha caiu no buraco e morreu. E eles foram embora. Passaram alguns anos, ele fez as suas peregrinações, ele voltou. E passou pelo mesmo local. E pediu pousada na mesma casa. Mas quando ele chegou, ele notou a paisagem diferente. Plantações, a casa muito bem cuidada, pintada. Ele entrou, família toda alegre, e começou a observar aquela mudança. Sentou-se à mesa, ofereceram um lauto jantar, comeram bem. Ele agradeceu, foi dormir, no dia seguinte levantou, foi embora. E quando ele saiu com o servo, ele notou vários animais no campo, vacas, carneiros, porcos. Aí ele disse para o servo: está vendo? Se nós não tivéssemos matado aquela vaquinha, nós teríamos dormido com um copo de leite. Moral da história: se nós não sairmos dessa zona de conforto, se nós não pagarmos um preço para fazermos o que Deus está pedindo de nós, nós vamos passar a noite com um copinho de leite. Você quer dormir com um copinho de leite? Quem dorme com um copo de leite é velho. Eu não janto. Meu jantar é um copo de leite quente, né? Dizem que ajuda para dormir. E é isso que a gente faz. Queridos, quando vocês aceitaram o convite do seu pastor para ingressarem nessa nova turma do curso de formação de nova vida, vocês se superaram, saíram do lugar comum e se dispuseram a descobrir novas fontes de inspiração. Vocês vão perceber que durante o curso, e como eu estou fazendo hoje, pelo menos no que compete a mim, vocês vão perceber a ênfase que a gente vai dar sobre a importância da leitura, de buscar elementos para mostrar como é importante. E se eu pudesse dizer para você hoje, ou dar um conselho, eu diria: tenha sempre em suas mãos um livro. Isso, obviamente, sem falar da palavra de Deus. Tenha sempre à mão, no ônibus, no trem, no metrô. Procure sempre ter algo que alimente a sua alma, o seu coração. E neste curso, vocês não vão apenas ouvir os professores ministrarem, vocês vão ser desafiados a buscarem novas fontes de conhecimento, através de leituras, de comentários, de pesquisas. Eu reitero esta minha recomendação: estude, leia. Cultive a virtude da leitura, tanto da palavra como da leitura secular. Mostre-me uma família de leitores e eu lhe mostrarei o povo que dirigirá o mundo, disse Napoleão Bonaparte. Eu vou mostrar a vocês quem vai dirigir o mundo. É só você me mostrar como é que essas pessoas vivem. A nossa expectativa é que a Nova Vida encontre condições necessárias para influenciar, impactar esta geração por meio de um conhecimento sólido e de um caráter irrepreensível de todos os seus membros. Nós queremos formar vidas que possam ser usadas por Deus. Santo Agostinho descreveu em uma fase de sua vida, quando ele deixou que as coisas belas do mundo seduzissem para longe ou afastassem para longe de Deus, ele disse o seguinte: amei-te tarde demais, ó beleza tão antiga e tão recente. Ele descobriu tardiamente que poderia ter desfrutado muito mais das revelações de Deus. Isto serve como um alerta para todos nós. Não deixarmos o tempo passar sem aproveitar o máximo de tudo que Deus tem disponibilizado para nós. Amém, queridos?
mesmo nas noites frias e chuvosas, como nós enfrentamos nestes 3 últimos anos. Mesmo quando o corpo pede mais repouso do que trabalho. Mesmo quando a mente está cansada de fazer contas, não deixe que as suas mãos fraquejem, que os seus joelhos vacilem. Permaneçam de pé, permaneçam firmes. Vale a pena fazer todo esse esforço e completar essa jornada. Não pare no meio do caminho. Todos nós estaremos pagando um preço, tanto os professores quanto vocês, alunos. Tantos nós estaremos também nos esforçando. Por quê? Somos pastores, temos atividades outras, temos muitas ocupações, mas vamos reservar esse tempo, porque nós temos a certeza de que os benefícios serão bem maiores no final deste curso. Vamos caminhar juntos por estas semanas, com um coração assim aberto, uma mente preparada para ser enriquecida com as verdades de Deus. Ler muito é um dos caminhos para a originalidade. Uma pessoa só será original e peculiar quando ela conhecer o que disseram os outros. Um pensador espanhol disse isso. Se você quer ser original, leia. Busque na palavra de Deus. Busque nos livros. Procure conhecer mais e mais. O beneficiado sempre será você. Parabéns pela escolha de vocês, alunos dessa 4ª turma de formação Nova Vida. Em breve, nós estaremos juntos na sala de aula. Até lá, que Deus abençoe vocês, rica e abundante. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Nosso desejo foi animar, incentivar vocês. Não vai ser fácil, é uma caminhada árdua, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E praza aos céus, que Deus possa olhar com carinho para cada um de vocês. Porque quem indica o nosso caminho é o Senhor. O homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por este primeiro encontro, por esta chamada aula inaugural. Nós te agradecemos pelo privilégio de nos aproximar mais de uma turma, chegarmos mais perto de vidas que servem conosco nessa grande família chamada de Nova Vida. Nós pedimos uma direção do Teu Espírito, nós pedimos graça para que cada um tenha disposição, vontade, desejo ardente de estar cada dia que as portas se abrirem para o curso, marcando presença, e não o fazendo por obrigação, mas por prazer. Acrescenta mais e mais sobre a vida destes teus filhos e filhas. Facilita e dá sabedoria na administração do tempo, para que todos possam acompanhar este curso sem nenhuma interrupção. Não permitas, Pai, que doenças, problemas, dificuldades outras venham atrapalhar a nossa comunhão. Abençoa o trabalho, abençoa os alunos, abençoa os professores, abençoa esta igreja que nos acolhe para mais um trabalho deste ministério de Nova Vida. E por tudo isso nós te louvamos, te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém e amém. Vamos ouvir uma música, conforme nos diz o texto bíblico, cantaram um hino e depois foram embora. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção de todos, rica e abundantemente. Bom, queridos, eu aprendi que depois do presidente não se fala mais. Então vai em paz.
Deus te abençoe. Quarta-feira, 7 horas da noite.